Turma, essa função ela é conhecida como função afim. Então você pode ler isso aqui como sendo a sua função afim. Tá bom? O prefixo a, fim, o a você pode falar, então é não fim. Não tem nada a ver. Não é que você não vai chegar no fim. O afim, se eu não me engano, vem do latim, significa proporcionalidade. Vem da parte de proporção. Então é uma função que vai modelar a proporcionalidade. Por exemplo, a função y igual a x, ela molda a proporcionalidade. Você pode moldar a proporção pela ax ou menos ax. Ela pode ser uma função direta ou inversa, tá bom? Então, é daqui que vem esse prefixo aqui, tá ligado à proporcionalidade. Bom, por que ela é de primeiro grau? Porque o x sempre está elevado a 1. Toda função afim, ela vai ser um y igual a x mais b, com a diferente de zero. Vamos ver o que cada coisa significa. O a, turminha, a gente chama de coeficiente angular. O acompanhante do x é o coeficiente angular. A gente chama também isso aí de inclinação da reta em relação ao eixo x. Então, inclinação da reta em relação ao eixo x. Então, coeficiente angular. Inclinação da reta em relação ao eixo x. A gente pode chamar também isso daqui, em física você usa isso, de taxa de variação. Tá? Então, ó, uma definição, duas. Você pode usar a definição também de taxa de variação. O que é essa taxa de variação? É a relação entre o eixo y e o eixo x. A gente pode achar essa taxa de variação pela tangente do ângulo que essa reta faz em relação ao eixo x. Então, por exemplo, você tem uma reta assim, ó, e esse daqui é o ângulo alfa. É um ângulo alfa. A tangente de alfa você pode calcular como ΔY sobre ΔX. Ou y final menos y inicial, x final menos x inicial. Lá da mecânica clássica, lá de Newton, tá? Então, essa variação é o quanto a reta está inclinada em relação ao eixo x. Então, quanto que ela está inclinada? Como que você acha isso? Pela tangente desse ângulo. A gente vai fechar um triângulo retângulo aqui, ângulo de 90 graus, tá? Ângulo de 90 graus dos dois lados, cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí você calcula esse A. Então, esse Azinho aqui, você calcula pela tangente desse ângulo alfa, que é a tangente da inclinação. Tá bom? Para cada unidade em x, quanto que ele andou em y. Isso que significa. Então, 3 definições para vocês. E o B? O que é o B? O B, turminha, o B a gente chama de coeficiente linear. Tá bom? A gente chama de coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? É onde corta no y. É onde corta no y. Tá bom? É onde corta no y. Por exemplo, o nosso B aqui, ó, seria isso aqui. O nosso B estaria aqui. Seria negativo. É onde corta no y. E o nosso A é a inclinação. Então, esse é o início. Saber quem que é o A e quem que é o B. O x, é claro que você sabe. É sua abscissa. O y é a sua ordenada. Então, você tem o seu y em função de x. Então, o y depende do x. Então, o x é sua variável independente, já falei para vocês. E o y é sua variável dependente. Por que é dependente? Porque o y depende do x. É o y que está em função de x. Quando a gente aprende função inversa, é o contrário, né? É o x que depende do y, que você faz a troca. Tá bom? Muito bem, turminha. Outra coisa. Se o seu A, que
está ali é maior que zero, a sua função ela é crescente. Você tem uma função crescente. Que é o que está aqui, ó, está crescendo. Agora, se o A é menor que zero, você tem uma função decrescente. Tá bom? Você tem uma função decrescente. Ela está caindo, beleza? Função crescente, função decrescente. Ela está caindo. E se o A é zero, você tem uma função que ela é constante. Ela está assim, ó. Ela é uma reta. Por exemplo, passa pelo ponto 4. Então, y igual a 4. Função constante. O outro seria uma caindo assim, ó. Tipo assim, ó. Tá descendo. Então, você teria uma queda nela. Então, o A, turma, que é a inclinação, ele define se a função é crescente, decrescente ou constante. Você tem que analisar isso daí sempre. Aonde corta no x é a sua raiz, tá? Então, esse ponto aqui, ó, ou esses pontos aqui, ó, são as suas raízes. Então, raiz é onde corta no x. Então, aonde corta no x é a sua raiz. Então, você tem as raízes aqui, ó. Onde corta no x. São as suas raízes. Como é que faz para você encontrar a raiz? Você pega isso daqui e iguala a zero.